Meu desejo é estar ao vivo, juntamente com todos aí. Mas agradeço o convite, agradeço a Pereira, agradeço ao presidente do capítulo, vice, todos que estão aí. Eu sei que meu tempo é limitado hoje, então vou correr, senão vai acabar o tempo antes de começar. A minha história é meio longa, mas vou resumir o máximo possível. A minha história começou bem longe. Meu nome é Nazhat Mohammad Jamil Hassoun, é muito fácil de ser decorado. Então, eu sou casado com Ana Angélica, pai de 5 filhos, nascido no Líbano, de uma família próspera, família política. E no decorrer dos anos, resolvi estudar e fazer odontologia. Porém, na minha terra natal, anos 70, meados dos anos 70, começa uma guerra civil que me obrigou a escolher outro país para concluir meu estudo. E esse país era os Estados Unidos. Na verdade, era para ser Estados Unidos. Estava matriculado na cidade de Elvis Presley, Memphis, Tennessee. E em cima da hora me chega uma ligação de um irmão meu que morava no Brasil há tantos anos, trabalhava no comércio, me convidando para vir para o Brasil. Eu tomei uma decisão emocional, decisão rápida. Estava matriculado, estava pronto para viajar para os Estados Unidos, de repente mudo tudo por causa de um convite de um irmão meu que morava aqui no Brasil. Eu tinha um orgulho tão grande que falei para minha mãe: mãe, eu não vou viver a custo do meu irmão. Vou levar parte da herança que meu pai havia me deixado. Meu pai faleceu quando eu tinha ainda uns 4, 5 anos de idade e deixou uma herança de igual modo para nós 11 filhos que ele tinha. 11 filhos são um número bem grande, mas o homem tinha capacidade de sustentar e deixar herança grande. Eu trouxe comigo, naquele tempo, para não viver a custo do meu irmão, uma herança que dava para comprar no auge do Paraguai, Cidade del Este, creio que muitos conhecem, já visitaram, hoje em dia está fechada a ponte para visitar. Dava para comprar no auge do Paraguai 10 lojas naquele tempo. Um jovem que chega no Brasil em 1980 com uma fortuna na mão, para um jovem que ia estudar. Chego aqui achando que ia começar meu estudo normalmente e de repente deparo com uma coisa difícil que não havia calculado: a língua portuguesa. Não conhecia a língua portuguesa, falava no meu tempo inglês muito bem. Tentei fazer assim mesmo vestibular, é loucura também. Sem planejamento, sem nada, tentei fazer vestibular. Enfrentei dificuldade, alguns meses depois fiquei desanimado, desisto, volto para meu irmão para ter algum apoio, pelo menos moral. Meu irmão, que estava interessado na herança que eu trouxe comigo, ele me convidou para ir para o comércio e assim mudou meu destino. Aquele que veio para estudar, de repente estava no comércio, não tinha nenhuma experiência a respeito do comércio. Quem sabia trabalhar era meu irmão, então ele assumiu tudo. Eu fui conhecer a vida. Um jovem que chega num país distante, diferente. Em 6 meses já estava falando português, muito bem. Assim mesmo, o comércio não era meu forte. Logo, pouco tempo, conheço a minha própria primeira esposa, casei com ela, constituí minha primeira família. Estava indo mais ou menos bem, até chegar o tempo que ia acabar minha sociedade com meu irmão. Fiquei numa situação delicada, porque eu saí daquela sociedade somente com 10%, que não dava para fazer mais nada. Só que havia uma solução, sempre temos mais uma solução na vida. Havia mais herança. Dessa vez, vendo a herança, o dobro do primeiro valor, constituí um comércio muito bom, me tornei um empresário bem-sucedido na cidade de Foz do Iguaçu, tinha exclusividade com a prefeitura, fornecia o material mais caro de material elétrico para a prefeitura, instalação, etc. Estava indo muito bem, até chegada de segunda sociedade na minha vida.
nessa segunda sociedade, ia ser dono de 4 lojas além da minha. Achei um negócio muito bom. Só que não tinha nenhum raio-x para descobrir como está a saúde dessas empresas. Entrei nesse negócio e dentro de 6 meses foi à falência. Foi à falência totalmente, estava vivendo uma vida muito boa, a família estava vivendo muito bem. Muitos empresários, algumas vezes, recebem um choque, de repente acontece alguma coisa que não é prevista. Meus filhos estavam estudando no melhor colégio da cidade. Minha esposa estava vivendo uma vida muito boa, tem carro de ano. A gente estava construindo nossa casa dos sonhos e, de repente, veio falência. Numa situação tão delicada daquela, não dava para fazer nada, não havia mais dinheiro suficiente, o pouco que sobrou, concluímos a casa que estava sendo construída, entramos naquela casa, acabou o dinheiro, não havia mais nada. Para piorar a minha situação, a minha esposa naquele tempo descobre que eu havia traído ela. A situação fica mais delicada ainda. Sem dinheiro, os filhos saindo do colégio particular para municipal, e assim eu tinha que vender o carro da esposa, tinha que vender outras coisas para sobrevivência, foi para o comércio, para os amigos, que supostamente amigos, que nós muitas das vezes achamos que temos amigos, batendo as portas lá para pedir emprego. Eles negaram a ter serviço, dar serviço para mim de balconista. Imagina uma situação, aquele homem que era orgulhoso, volta para sua casa, situação delicada dentro da família, com mãos vazias. Quem levantou foi a esposa naquele tempo, arranja serviço e foi lidar. Aliás, ela tornou cabeça da casa, trazendo o pouco, mas trazendo o suficiente para a sobrevivência. E ainda eu tornei o serviçal da casa. Sempre falo essa palavra. Aquele homem orgulhoso, acho que estava sendo trabalhado essa área na minha vida. Foi lavar roupa, foi passar roupa, foi fazer comida, e assim, faxina da casa, e por final tinha que esperar, aliás, final do dia, esperava a esposa voltar para reclamar de todo o serviço da casa. Então, eu vivia uma situação tão delicada, diferente, que a minha alma estava desejando qualquer coisa para sair daquela situação. 1 ano e meio passa daquela condição, depois me chega uma ligação de uma pessoa conhecida me convidando para trabalhar numa multinacional. Ele havia me dito que ele me indicou para essa multinacional, passou o número de telefone, ligo para lá, aconteceu um encontro no Rio de Janeiro, um hotel 5 estrelas, Copacabana, aonde, para minha surpresa, aquilo que foi oferecido pela pessoa conhecida não foi o mesmo que estava sendo discutido dentro daquele hotel 5 estrelas. Eu descobri que foi convidado não é para trabalhar no meio do comércio, mas sim para traficar drogas. A pessoa que me encontrou facilitou todas as coisas, falou para mim que tudo ia ser fácil, as coisas não são difíceis, que sempre normalmente os traficantes fazem isso para recrutar alguém para entrar. E para minha surpresa, eles falam que meu serviço ia ser 13 quadras, andando de um carro 13 quadras e depois entregando um carro para outra pessoa. E para isso ia me entregar $50 mil anos 80. Aquele valor, $50 mil, me trouxe uma esperança, porque aquele valor para seu tempo era alto. Era alto, dava para me trazer, de certo modo, para começo de novo, ia recomeçar outra vez. E como era fácil, supostamente fácil, aquele negócio que foi dito, eu aceitei. Infelizmente, aceitei aquilo, porque estava decidido a não voltar de mão vazia para minha casa. Poucos meses, já estava com o passaporte na mão para os Estados Unidos, aonde passo alguns meses, não era serviço rápido, e era uma coisa complicada. Depois volto daquele serviço, realizando ele lá fora. Volto para receber o valor. Recebo $50 mil, como foi combinado, e para minha surpresa, eles me dão uma recompensa de $30 mil a mais. Essa hora eu falei, nunca mais vou trabalhar naquilo.
Eu tenho mais que suficiente, 50 era bom, 80 já melhor. Ia voltar para o comércio, levo a família para um descanso, para tentar corrigir relacionamento conjugal com uma esposa que estava totalmente chateada com o marido traidor. Levei eles para uma praia no Nordeste, sem avisar ninguém. De repente, uma semana depois, dentro do hotel, toca o telefone e alguém conhecido fala comigo naquele telefone. Pergunto para ele como me achou. Ele fala, não importa como te achei, você tem que falar com uma pessoa imediatamente, manda a sua família para casa e você tem que falar com essa pessoa. Fiquei chateado, falei dentro de mim que vou falar para essa pessoa que está me chamando que não quero mais. Acabou, quero viver uma vida digna, uma vida normal, sem perigos, sem horrores, não quero isso. Descobri que a minha viagem era para a Colômbia, estranhei essa viagem, até então não sabia o que eu estava fazendo. Fui para a Colômbia, em Bogotá, uma jovem senhora me espera, me leva com o carro dela para um lugar montanhoso, bem bonito, em frente de um palácio para aquele carro, me recepciona uma pessoa que nunca havia visto antes, me leva para dentro daquele palácio, ele fala das minhas boas qualidades que eles descobriram, tudo bom que eu fiz, mas mais interessante, quando me recepciona, estendendo a mão para mim, ele olha para mim, me pergunta sobre minha viagem, pergunta sobre minha família, ele me dá nome por nome, nomes da minha família. Como ele estava me dizendo, eu conheço você muito bem, conheço sua família, eu sei onde mora, você está na minha mão. Foi a recepção. E de repente começa a falar das minhas qualidades, o bom serviço que eu fiz, e aí é onde recebo uma proposta. Estava decidido a dizer não, mas aquele homem me oferta $1 milhão por cada operação trabalhando, gerenciando o serviço deles. Eu já estava alegre com 80 mil que estava na minha mão. Eu fui para dizer não, eu não quero. De repente o homem olha para mim e fala, você vai receber a partir de agora, como gerente do nosso tráfico lá fora, $1 milhão por cada operação. Na hora eu falei para ele se eu quero esse serviço. Eu me vendi para cartel de Cali, de Colômbia, por $1 milhão por cada operação. Aquele jovem que saiu de seu país, de uma família política, uma família nobre, uma família digna, honrada, recebeu certos ensinos dentro da sua casa, de repente se encontrou num caminho que nunca calculou, nunca pensou fazer, e me tornei um gerente de tráfico de cartel de Cali, no exterior, nos Estados Unidos. Um ano depois foi chamado para o mesmo lugar para receber parabéns e ser promovido também para me responsabilizando pelo serviço deles aqui, também o trabalho deles no Brasil. Os valores começaram a mudar. Fortunas começaram a entrar na minha mão. Dinheiro incalculável. Mas a minha vida piorou. O dinheiro não traz toda a felicidade da vida. E é necessário para muitas coisas. Eu preciso, todo mundo precisa. Mas não traz aquela felicidade que nós imaginamos. Eu tinha tantas coisas para fazer na minha vida. Mas em troca daquele dinheiro, eu perdi a minha família. Não tinha mais tempo para minha família, para meus filhos, não tinha mais tempo para ninguém. Recebi o ódio da minha família, o ódio dos meus filhos. Eu tinha uma filha que, naquele tempo, chegou a escrever no diário dela a palavra de ódio, morte. Eu desejo de ver o pai morto. Ela sabe como escreveu isso, tirou seu próprio sangue como seringa. Eu escrevi isso no diário dela, desejando ver o pai morto. Me tornei uma pessoa solitária, uma pessoa somente conhecia aquelas pessoas que trabalhavam no comércio de tráfico. Não tinha mais amizade por os amigos que eu tinha. Eu me afastei deles para ninguém tocar nos meus amigos. Os amigos, pela intimidade, me perguntar como você tem tudo aquilo que tem? A minha arrogância cresceu tanto por causa do poder, cresceu tanto até chegar um dia a atingir a pessoa mais querida que nós temos, a mãe. Ninguém quer machucar a mãe com nada, muito menos com palavras. Eu machuquei a minha mãe. Havia 11 anos sem ter ido para o Líbano,
sem ter visitado a minha mãe. Resolvi ir, dar um presente para ela, fazer ela escolher que ela imaginava. E assim foi para o Líbano com essa intenção. Chego lá no Líbano, chegando lá, o homem arrogante, um traficante, não era filho mais, não. Eu cheguei lá naquele lugar uma semana depois e criei uma confusão com a minha mãe por causa da minha arrogância. Ela havia escolhido uma propriedade, eu neguei essa propriedade, mostrei para ela dinheiro, vi, falei, dinheiro está comigo, mas não vou comprar mais. E assim saí entristecendo o coração daquela pessoa que nós não devemos nem entristecer. Eu tinha o costume de ligar para minha mãe toda semana. Uma semana depois estava nos Estados Unidos, ligo para ela como de costume. Ele de costume perguntava da saúde, como está, etc. E no final falava para minha mãe, me abençoa. Aquele dia, minha mãe não me respondeu nada. Quando falei, me abençoa, pela primeira vez, minha mãe não me chamou de filho. E pela primeira vez escuto uma palavra horrenda da boca da minha mãe, eu não vou te abençoar. Sem dúvida, naquela hora, eu não tenho como duvidar a respeito disso. Naquela hora que a minha mãe falou aquela palavra, o céu fechou sobre minha vida. Eu não estava andando retamente na vida, não. Mas quando a minha mãe falou tudo aquilo, o céu fechou. Tudo começou a dar errado. Tudo começou mal. Começamos a ter prejuízo, começamos a ter mortes. Eu escapei da morte na selva amazônica. Se não fosse por uma decisão rápida, ia morrer junto com os outros que morreram naquela noite. E assim por diante, estava tudo certo antes, de repente começou a dar errado. O crime organizado começou a ser desorganizado. Até 1994, numa grande operação da Polícia Federal no Brasil. Uma grande, dos maiores que aconteceram aqui. Foi apreendida uma carga de cocaína que foi avaliada em 7.500 quilos de cocaína, no estado de Tocantins, perto de uma cidade chamada Guaraí. Eu fui preso juntamente com 13 pessoas. Eu não devia estar lá, estava no comando. Mas como estava tudo errado, estava atrasado, me desloquei. Nesse deslocamento, eu fui preso juntamente com essa carga que foi considerada, no seu tempo, maior carga apreendida na América Latina e segundo maior do mundo, naquele ano, 1994. Foi avaliada em 150 milhões de dólares. Isso no atacado, no varejo chegava a cifra de $1 bilhão, aquele valor. Eu fui preso, parecia uma história estava acabando, mas não sabia que havia uma nova história estava sendo preparada para mim. Alguém que era considerado, foi considerado, não vou compartilhar, vou mostrar aqui, não sei se está dando para ver, é isso. Então, foi chamado de Rei da Cocaína. A cidade, Rei da Cocaína. A revista Isto É, junto com nossas coisas, mostra toda aquela carga, 7 toneladas, e fala reportagem sobre próspero comerciante de Cidade de Leste, Nazhat Mohammad Jamil Hassoun. E isso me rendeu um nome no livro que foi escrito chamado O Século de Crime, colocado junto com Al Capone, juntamente com Pablo Escobar, a turma toda aqui, a máfia japonesa chinesa. Meu nome está nesse livro, escrito por jornalistas brasileiros também. Olha a minha vida como foi, como transformou. Será que tem solução para uma vida dessa? Sim, há solução. Por isso estou falando com vocês. Essa solução chamada Jesus Cristo. Eu conheci um rapaz dentro daquele grupo de policiais, um agente, era diferente, totalmente diferente. Ficamos presos dentro da fazenda 3 dias. Vi tantas coisas que agora não tem tempo para falar. Mas havia um agente totalmente diferente dos demais. Totalmente diferente, sempre diferente, o jeito é diferente, agir dele diferente. Era muito mais humano que qualquer outro que estava por lá. No terceiro dia, descubro quem era aquele homem. Não era qualquer pessoa. Alguém que servia a Jesus e Cristo. Alguém que chegou para mim, eu estava sentado no chão, no terceiro dia. Chega para mim, apesar que havia desafiado ele por algumas palavras, ele veio na minha direção e eu estava esperando ele.
falar comigo alguma palavra dura. Ele veio com uma palavra que não esperava de uma gente naquela hora. Ele olha para mim e fala para mim, você está no chão, fala, Dashat, você acha que Deus escolheu isso para sua vida? Foi o diabo que te deu, te levantou, te jogou no chão e ele está rindo da sua cara agora. Eu ouvi primeiras palavras do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, da boca daquele agente, aquele homem que estava a serviço da lei, mas também a serviço do grande rei. Recebi aquelas palavras, me fez chorar e fomos transferidos para Brasília, aí, para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ficamos esperando, aguardando nosso julgamento por 3 meses. Lá dentro não entrava nada, fiquei ansioso para receber notícia, não havia nada, que entrava nada. E de repente chegou uma Bíblia para meu companheiro colombiano que estava comigo. Chega uma Bíblia, quando, primeira vista, eu olhei para aquele livro, pensei um livro. Eu fiquei alegre, falei, vou compartilhar com ele esse livro. Mas, para minha surpresa, estava escrito Bíblia Sagrada. Eu fiquei receoso, porque nasci numa família islâmica. Família islâmica que nunca tocou, nunca sabe o que é isso. Aliás, é proibido tocar também, e de repente chega aquele livro que não tinha interesse nele. Mas a sede e a fome de ler alguma coisa aumentaram dias depois, de tal maneira que pedi dele aquele livro. Aonde peguei aquele livro e de repente parei e falei, mas que vou ler nesse livro? De repente escuto uma voz falando comigo. Salmo 23. Foi tão nítida aquela voz. Procuro com dificuldade aquele salmo, naquele livro, primeira vez que toco, eu começo a ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Poucos versículos. No final, quando termino, estava me sentindo numa parte do céu, sentindo uma coisa agradável. De repente, meu companheiro fala, leia Salmo 91. Foi lendo o Salmo 91, senti uma paz tremenda entrando na minha vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Fui lendo aquilo, no final, falei, de repente parei, falei, por que estou lendo esse livro do meio? O livro dos Salmos parece estar no meio da Bíblia. Amanhã vou pedir dele a Bíblia, vou começar do começo. E assim foi. Algumas vezes brigando com ele, outra vez negociando, e assim fui lendo a Bíblia. Antes do meu julgamento, menos que 3 meses, li aquele livro inteiro. Onde aquele livro me mostrou um Deus que não conhecia. Me mostrou um Deus tão poderoso, que criou os céus e a terra. Criou tudo o que existe, mas ele tem um coração tão amoroso, que ele não deseja a morte de ninguém no seu pecado. Ele é tão amoroso, que ele deu até seu próprio filho para salvar o mundo. Numa tarde, eu estava dentro daquela cela, dentro da Superintendência da Polícia Federal. Meu companheiro colombiano estava dormindo, senti alguma coisa me impulsionando, alguma força sobrenatural me impulsionando para levantar, e assim fiz, coloquei meu joelho no chão, que nunca imaginei fazer um ato daquilo, e de repente levanto minhas mãos e faço uma entrega a alguém que não conhecia pessoalmente, meus pais não conhecem, mas naquela hora eu estava me entregando a Jesus Cristo. Fiz uma entrega. E quando comecei a falar, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor Salvador, senti alguma coisa tão gostosa, tão boa, que anos, longos anos, não estava sentindo mais a paz entrando dentro do meu coração. A alegria me enchendo. Comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo. E assim, quando abro meus olhos naquela hora, eu não via grade, não via alguém que estava preso comigo, não vi nada. Havia uma nuvem branca tomando aquele espaço dentro daquele lugar. Era uma presença divina. Deus estava visitando alguém naquele lugar. Recebi essa honra dentro de um lugar tão difícil chamado Superintendência da Polícia Federal. Terminando aquela experiência, que foi tão gloriosa, tão boa, chega a minha condenação, praticamente 20 anos de crime hediondo, segundo a lei antiga, pelo menos 2/3.
De repente me levam para penitenciário de Papuda, porque não consegui transferência para o estado do Paraná, porque me rejeitaram aqui, então fiquei em Papuda, onde Deus havia escolhido aquele lugar como escola para mim. Quando chego naquele lugar, eu pensei que ia morrer dentro daquele lugar, segundo a minha pena, e porque sou um arquivo aberto, eu pensei que ia morrer naquele lugar, porém, eu havia esquecido, ou alguém não me falou, aquele ato que eu fiz era chamado de aliança. Eu havia feito a aliança com Jesus e Cristo, e quando entro naquele presídio, desse começo até o fim, Deus só colocou pessoas e cristãos, seja de autoridade, seja de preso, junto comigo dentro daquele lugar, para me acompanhar. Não te deixarei, não te abandonarei. Deus andou comigo em todos os lugares, dentro daquele lugar, poucos meses, eu assumi aquele que confessei ele dentro da superintendência, fui batizado nas águas, dentro do presídio, para ponto daquele presídio, autoridades, e eles estão pensando, chefe de tráfico está preparando alguma fuga. Me entreguei de verdade a Jesus Cristo. Fiz a amizade naquele lugar somente com aquela palavra que aprendi a amar, a Bíblia. Aprendi a amar o dono dela, aprendi a amar todas aquelas histórias maravilhosas que tem. Eles chegaram um tempo a me achar doido, louco, porque só comia a Bíblia, lia a Bíblia. Cheguei a ler a Bíblia capa a capa em 26 dias. Quase não dormia. Eu estava achando que estava louco, mas eu estava achando a paz, a alegria. E de modo que eu estava tendo esse contato, Deus estava trabalhando na minha vida segundo a aliança que foi feita. Pouco tempo me levaram para dar aula de inglês, para quem estava se preparando para fazer vestibular. Logo mais me leva para outro setor prisional, que era o melhor lá no presídio naquele tempo, era o Pátio 3, preparado para quem estava para sair do presídio. Havia minha Coca-Cola preferida lá para tomar, e assim por diante. Então, ainda que não seja tão saudável, gostava dela. E assim por diante. Havia uma igreja dentro daquele pátio. Deus me levou para o melhor lugar dentro daquele presídio. Tudo estava indo muito bem, porém, algumas vezes me encontrava tão triste. Quando eu lembrava da voz da minha mãe, a última vez que falei com ela, e aquelas palavras que me falou, eu não vou te abençoar. Porém, um dia eu fiquei meio enfermo, fiquei dentro da cela. No final do dia, quase no final de retorno de todo mundo para dentro da cela, passa uma pessoa com o celular na mão. Dentro da segurança máxima, é isso. E me oferece aquele telefone, quase rejeitei. De repente eu peguei, falei, vou ligar para o advogado. Não consegui. Vou ligar para a Foz do Iguaçu, não consegui. E de repente a mesma voz que falou comigo no início, fala comigo de novo. Liga para o Líbano. É loucura, o telefone não pegava. Mas por obediência fiz aquela ligação. Na hora toca o telefone, que atende do outro lado. A minha amada mãe. A minha mãe atende quando falou alô. Mãe conhece a voz do filho. Falo, filho. Ela começou a chorar, eu chorei junto com ela. Não tinha tempo para nada. Eu queria somente uma coisa da minha mãe, a benção dela. Eu tinha receio. E a minha mãe, acalmei ela, que ela estava muito emocionada. Falei, mãe, eu preciso rapidamente de uma coisa da mãe. A senhora pode me abençoar? Minha mãe, sendo muçulmana, ela usa esse termo comigo, filho. Eu te abençoo com toda sorte de bênção, que Jacó abençoou seus filhos. Aquela hora, você volta a se abrir sobre minha vida de novo. De tal maneira que uma semana depois, num culto público, chega um missionário de fora. Ele chega ali para me dizer, Deus me mandou aqui para dentro do presídio para falar contigo. Em breve Deus vai te tirar. Loucura isso. Para quem recebeu maior pena, pelo menos tinha que passar 14 anos lá dentro e de repente fala, em breve você vai sair. É loucura. Você vai sair para sua cidade onde você saiu, você vai voltar para lá. É outra loucura. Todo mundo me conhece naquela cidade. Mas assim aconteceu. 3 anos e 4 meses. Somente isso. Foi o primeiro a sair
da prisão, primeiro, maior pena foi minha, fui primeiro a sair, para espanto de todo mundo. Tenho recortes sobre suposta propinas e etc, tal. Eu tenho tudo isso comigo, mas as pessoas da terra não conhecem o poder de Deus. Mediante de uma aliança, Deus mudou a minha história. Deus não olhou para meu passado, não olhou para aquilo que o mundo está pensando a meu respeito, mas Ele está olhando para dentro de mim, da sinceridade, da entrega, da aliança que havia feito. E assim, 3 anos e 4 meses saio daquele lugar. Volto sem nada da riqueza que havia adquirido na minha mão, porque havia passado uma procuração para uma pessoa de confiança. E essa pessoa de confiança é a pessoa que ia morrer lá dentro. E ele tomou tudo. Saio, somente a única propriedade que havia, um apartamento no centro da cidade de Foz do Iguaçu, onde morava o próprio prefeito da cidade, morava empresário naquele condomínio. Volto para aquele lugar sem dinheiro nenhum. Entro naquele lugar onde foi processado pelo condomínio, foi cortada a minha energia elétrica. Passei momentos tão difíceis, mas jamais eu liguei para alguém do meu passado. Eu dependia em tudo de Deus, da aliança que eu conheci dentro de uma prisão. E no dia, o pior dia da minha vida, que eu estava pedindo a morte, me chega uma comunicação, uma oferta. Última operação, faça para ter uma caixa de 5 milhões de dólares. Estava pedindo a morte. Eu agradeci. Não fiz como fiz antes, não. Eu dobrei meu joelho no 20º andar daquele apartamento, olhei para o céu estrelado, falei, Deus, eu te escolhi, eu estou contigo, eu não abro minha mão, eu não te troco por nenhum valor sobre a face da terra, o Senhor é responsável por minha vida. E assim tem sido 26 anos para cá. Deus comigo em todos os momentos, Deus está com minha família, Deus está com todos, Deus corrigiu todas as coisas, me deu uma nova família. A minha esposa não está participando agora, que tinha outras coisas para fazer. Temos nossa casa, estamos vivendo uma vida abençoada, totalmente diferente que era antes. A minha primeira família foi alcançada também. A minha filha, que queria ver morte do pai, ela se converte a Jesus Cristo mediante ouvir o pai dela. O marido dela, de família tradicional, advogado de família tradicional de Foz do Iguaçu, se entrega a Jesus Cristo. Meu filho, que é advogado em Santa Catarina, 17 anos atrás, me liga, pai, eu vou para Foz, seja bem-vindo. Falo, não, pai, não está entendendo. Eu quero dar honra ao pai, porque quero me entregar ao mesmo Deus céu. Deus mudou a história. A minha primeira esposa, ela entrega a vida também. Um dia, numa casa de fé, eu estava lá falando do amor de Cristo. Ela entra. A única pessoa que vai entregar a vida foi ela. Mudou a história, mudou o passado, mudando o presente. E agora vivemos uma vida mais ainda debaixo dessa bandeira chamada amor, da Adonep também. Conhecemos a Adonep. Eu conheci a Adonep, na verdade, quase 30 anos atrás. Fui convidado quando era empresário naquele tempo. Fui uma vez, mas me arrependo de não ter ficado, para aprender mais, viver segundo princípios, não é segundo as circunstâncias da nossa vida, que hoje nós vivemos isso. E a nossa vida está indo de melhor a melhor, vamos dizer assim. Sempre melhor. Nossa vida é melhor. Debaixo dessa bandeira de amor da Adonep, nós estamos sendo honrados em qualquer parte. Já vi juízes ouvindo esse testemunho. Numa reunião só tinha 5 juízes ouvindo esse testemunho e no final receberam uma oração também. E isso que a Adonep tem me proporcionado através da bênção de Deus e através das coisas boas que nós determinamos a fazer para Deus também. Essa é a minha história. Resumindo, ela foi assim. Vivemos em Foz do Iguaçu, andamos falando do amor de Cristo, entregando nossa história. Não me envergonho de falar cada vez mais sobre essa história. Não.
porque vidas estão se entregando, vidas estão mudando, pessoas estão desistindo. Já vi pessoas desistir de se matar ouvindo esse testemunho e assim por diante. Essa é a minha história. E a minha história começou a se mudar dentro de uma cela na Superintendência da Polícia Federal, mediante de uma oração, que não vou entregar antes de fazer essa oração com você. Se você me permitir, quero fazer essa oração contigo antes de devolver nessa cerimônia essa noite. Fecha seus olhos um pouco e rapidamente fazer essa oração que eu fiz dentro da Superintendência da Polícia Federal. Fala comigo assim: meu Deus, eu conheço que o Senhor tem poder para todas as coisas. Eu reconheço o meu estado pecaminoso também. Eu sei que eu peco. Eu sei que eu faço coisas erradas. Eu sei que, ainda que eu quero acertar, eu erro assim mesmo. Mas eu sei que o Senhor também tem poder para me perdoar através de seu Filho amado Jesus. Por isso, nessa hora, eu confesso meus pecados. Eu deixo meus pecados de lado. Eu rejeito esses pecados. E assim, Senhor Jesus, eu te convido para entrar na minha vida, entrar no meu viver, entrar no meu coração, entrar na minha casa, entrar em tudo que eu tenho, porque a partir de hoje eu te confesso como meu Senhor e único, suficiente Salvador. Pai eterno, escreve meu nome no teu livro eterno da vida. Debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo, me acolhe e esteja me abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que essa história talvez está servindo para alguns ou para muitos. Que Deus te abençoe. Um dia eu quero estar em Brasília ao vivo também. Eu, como falei no começo, meu desejo é entrar na penitenciária de Papuda através da Aldunep para fazer algum evento lá. Vou deixar isso aqui no ar, de repente um dia se realiza também. Muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe a todos e boa noite. Amém. Obrigado, querido. Que testemunho tremendo.